Tá, vamos falar sobre o sistema nervoso somático. Vou tentar ser rápida, geralmente eu não consigo atingir esse objetivo, cumprir essa missão, né? Eu falho, eu peco um pouco na questão da demora mesmo, mas vamos lá. Então, o sistema nervoso, a gente viu que existe uma divisão funcional para o sistema nervoso, que divide esse sistema em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. O sistema nervoso, de uma forma geral e mais característica, e de um ponto de vista histológico, ele é composto por neurônios e por células da glia. Os neurônios são as principais células do sistema nervoso, responsáveis pelo processamento, pelo recebimento, processamento, integração e envio de informações, ok? Os neurônios no sistema nervoso, a gente tem os neurônios aferentes ou sensitivos, que recebem informações externas ou internas, ou seja, detectam, captam estímulos de fora do corpo, do ambiente, ou de dentro do corpo, e enviam essas informações, né, para o sistema nervoso central, ok? Tem os interneurônios e tem os neurônios eferentes ou motores, que vão enviar informações para a realização, para a execução de uma determinada ação. E aí eles enviam essas informações, esses comandos, para células efetoras, que podem ser músculos ou glândulas, ok? E aí, voltando para o que eu estava falando agora há pouco, o sistema nervoso somático, ele apresenta, né, os neurônios aferentes ou sensitivos somáticos, os interneurônios, os neurônios e os neurônios eferentes ou motores somáticos. Os neurônios aferentes ou sensitivos somáticos, eles vão captar estímulos do ambiente, ok? Então, por exemplo, né, informações externas, luz, vibração, toque, ok? Temperatura. E os neurônios eferentes ou motores sensitivos, os neurônios eferentes ou motores somáticos, eles enviam comandos para os músculos estriados esqueléticos. Então, o sistema nervoso eferente somático, ele está mais ligado a uma resposta voluntária, a movimentos voluntários realizados, né, pelos nossos músculos esqueléticos. Só que, cuidado, né? A gente bota uma atenção bem grande nesse ponto. Porque geralmente a gente fala, tipo assim, sistema nervoso motor somático voluntário. Característica é voluntário. Geralmente, ele coordena movimentos voluntários, né? Mas nem sempre, porque um músculo que é, tipo, majoritariamente voluntário, o músculo estriado esquelético, né? Ele pode realizar movimentos involuntários. No caso, por exemplo, de reflexos medulares, né? De movimentos de músculo estriado esquelético controlados pelo tronco encefálico, por exemplo. Então, mais pra frente a gente fala sobre isso. A gente vai falar sobre sistema nervoso somático. É a parte somatosensorial, tá? Que é a percepção de estímulos externos do ambiente. De toque, tato no geral, dor e posição. E sobre sistema nervoso motor, relacionado, né? Atrelado ao movimento, à motricidade dos músculos estriados esqueléticos. Então, a gente não vai falar sobre movimento de músculo estriado cardíaco, nem liso e, enfim, nem de secreção de glândula, né? Que, na verdade, está ligado, né? Essas ações estão ligadas ao sistema nervoso visceral, tá? Que justamente apresenta também neurônios aferentes ou sensitivos, só que viscerais, que eles vão detectar informações de dentro do corpo, eles vão captar estímulos que estão vindo das vísceras, dos órgãos internos. E os neurônios eferentes ou motores viscerais, eles vão coordenar respostas assim, 100% involuntárias, né? Controlando aí o músculos lisos, estriado cardíaco e as glândulas. E aí, do sistema nervoso eferente visceral, a gente chama isso, né, esse sistema nervoso eferente visceral, de sistema nervoso autônomo, tá? Que é o sistema nervoso visceral que
envia informações e comandos para os órgãos viscerais, né? E são comandos, respostas e movimentos completamente involuntários. E o sistema nervoso autônomo, ele se subdivide em sistema nervoso autônomo parasimpático e sistema nervoso autônomo simpático. O parasimpático, ele está mais ligado a situações de... Não, primeiramente o simpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele está ligado a situações mais extremas, né? Por exemplo, estresse, fuga, prazer, tá? Então, você vai ter, nesses momentos, né? Nesses episódios, a dilatação da pupila, né? A midríase. Você vai ter vários outros fenômenos ocorrendo pelo seu corpo, desencadeados por esse sistema, né? E gerado, né? Por esse sistema, tá? Então, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, não tô conseguindo pensar em mais nada, relaxamento da bexiga, diminuição da motilidade intestinal, enfim. E o sistema nervoso autônomo parasimpático está mais ligado a situações de relaxamento e de descanso. Então, por exemplo, nesses momentos, né, que você, tipo, tá mais tranquilo e tal, deitou na rede ali depois do almoço, você vai ter um aumento na sua digestão, então aumenta ali o peristaltismo, contrai a pupila, né, a miose, a miose. Enfim, perfeito? É isso. Mas a gente vai falar do sistema nervoso visceral e sistema nervoso autônomo depois em outro vídeo, tá? Agora eu quero focar no sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático, como eu já tinha comentado, nós temos os neurônios aferentes ou sensitivos somáticos que vão captar estímulos do ambiente. E aí a gente tem nesse sistema, né, nessa classificação, os sentidos especiais, que eles captam estímulos de luz, de som, né, sonoros, químicos, de substâncias químicas, no caso da cavidade bucal, em contato com os quimiorreceptores, ou no caso do nariz, em contato com também quimiorreceptores, né, que vão perceber substâncias químicas que vão provocar a sensação de cheiro ou a sensação de gosto, tá? Aqui cheiro, aqui gosto. E aí, ok, né? Os sentidos especiais, né, são, então, a visão, audição e equilíbrio, olfação e gustação, tá? Esses 5. Visão, olfação, gustação, audição e equilíbrio, tá? Que estão relacionados aí à orelha. Eles são chamados sentidos especiais porque eles, assim, envolvem o processamento de, tipo, no caso não... Deixa eu ver como eu falo isso, peraí. Porque eles estão ligados a uma... tipo, a órgãos próprios, né? E a uma complexidade maior de detecção desse estímulo, tá? E enquanto os estímulos externos de toque, pressão, sensação de posição, de dor, não fazem parte aí dos sentidos especiais, né? E tem receptores distribuídos por todo o corpo, inclusive dentro do corpo, né? Mas eu vou focar nos estímulos externos do ambiente, né? Estimulando esse sistema nervoso somático. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema somatosensorial, tá? Ó, um pouco do que já foi dito. Sistema sensorial consiste na recepção, transmissão e processamento do mundo real, né? O que a gente tá vendo, ouvindo, sentindo cheiro, provando, enfim, o que a gente tá sentindo no geral, né? O que a gente tá captando de estímulos do ambiente. Por exemplo, se eu vejo uma imagem, né? Se eu coloco uma imagem, eu tô visualizando essa imagem, então eu tô recebendo o estímulo luminoso e vou processar, né, esse estímulo. Outra pessoa que vê essa imagem vai ver a mesma imagem, ela vai ter os mesmos estímulos, né, sendo captados aí pelo seu organismo, só que a integração e a interpretação dessa mesma informação vai ser diferente para mim e para ela,
Porque existe uma diferença entre o mundo real, né? Que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto, que eu toco, né? Que eu cheiro e que eu sinto gosto, pro mundo percebido, tá? O mundo interpretado. O mundo real é o que a gente processa, né? A gente capta os estímulos e a gente processa esses estímulos externos, tá? E o mundo percebido são as interpretações que eu faço desses estímulos, tá? Disso que eu tô vendo, que eu tô ouvindo, que eu tô, né? Então, a integração e a interpretação, ela vai depender não das coisas em si, mas dos valores que eu adquiri ao longo da minha vida, da minha criação, da educação, a influência da cultura, né? Da sociedade, do modelo econômico, né? De uma ideologia dominante, enfim, acho que já deu para entender, né? Mas assim, de questões religiosas e ideológicas, enfim, tudo isso, tá? Então, o mundo real é o que a gente processa, né? Captado pelo... o mundo real, o ambiente, ele estimula os nossos sentidos, na verdade, são estimulados por ele, né? Pelo mundo real. E aí a gente capta esses estímulos, envia para o sistema nervoso central, processa esses estímulos, né? Então, o mundo real tá ligado ao processamento. E aí a gente integra, interpreta essa informação, essas informações, gerando um mundo percebido. O que é que a gente acha do mundo, o que é que a gente acha desse gosto, desse cheiro, disso que a gente ouviu, dessa música, né? Ah, que música horrível. Ah, que música boa, né? Então, eu e a outra pessoa tá ouvindo a mesma música, mas ela odeia a música, ela acha péssima e eu amo, né? Então, tudo isso tem a ver aí com não só o componente de integração, interpretação das informações, mas o componente emocional, subjetivo, né? Límbico. Massa? É massa, é massa. E aí, ok. Sensações somáticas. Mecanismos neurais responsáveis pela aquisição da informação sensorial. Como é que fala assim? Quem adquire, não, né? Mas assim, quem recebe essas informações sensoriais são os receptores sensoriais. A gente tem os receptores para a luz, né? Os fotorreceptores localizados, né, no nosso olho. Tem os termorreceptores distribuídos aí em camadas um pouco mais profundas da pele, que detectam a temperatura, né, e mudanças na temperatura do ambiente. Então, a gente tem vários tipos de receptores que vão captar esses estímulos e transformar esse estímulo recebido em um potencial elétrico que pode vir a gerar um potencial de ação que vai percorrer o sistema nervoso, né, até chegar no encéfalo, através de sinapses, ok? Então, sensações somáticas, mecanismos neurais responsáveis pela aquisição da informação sensorial que se passa por todo o corpo. Então, as sensações somáticas é tipo assim, o que é que acontece dentro e fora do corpo? Como é que as informações, elas entram no meu corpo, né? E como é que eu não só recebo, mas processo e integro elas, ok? E aí, a gente tem, né, o sistema somatosensorial relacionado às sensações de tato, de dor, de temperatura, de posição e as sensações, né, percebidas e captadas, né, pelos receptores sensoriais dos sentidos especiais. E aí a gente vai ter visão, gustação, olfação, adição e equilíbrio, ok? E aí a gente vai falar do sistema somatosensorial, porque, feito eu falei, os sentidos especiais, eles estão ligados a outros órgãos, eles envolvem mecanismos e processos um pouco mais complexos, né, de detecção do estímulo, de geração do potencial e tal. Eles têm órgãos especiais para eles, né? E o sistema somatosensorial, não, ele está distribuído ao longo de todo o corpo, inclusive dentro do nosso corpo, né? Acho que eu comentei isso. Então, vamos falar do sistema somatosensorial, vamos dizer que é um pouco menos rebuscado, mas igualmente incrível, maravilhoso, né? Importantíssimo. Sem ele, a gente não vive, né? Não sente o mundo, né? Um toque legal, né? Uma temperatura
também agradável, um ventinho. Aí a dor, que é importante, que informa alguma coisa pra gente, né? E gera uma resposta, enfim, uma medida, né? Então, o sistema somatosensorial, vamos dizer que ele é um pouco menos rebuscado, um pouco menos complexo, desse ponto de vista mesmo organizacional, né? Ele não tem um órgão especializado para ele, feito você tem para visão, por exemplo, para audição. Então, por isso a gente não vai falar dos sentidos especiais, mas a gente vai falar do sistema somatosensorial, que é massa também. Sistema somatosensorial. Temos receptores somatosensoriais distribuídos por todo o corpo. O sistema somatosensorial vai perceber a energia mecânica, térmica, estímulos lesivos ou potencialmente lesivos e sensações de posição e movimento do corpo. A gente também tem esses receptores, né? Em vísceras, nas nossas vísceras, né? Mas a gente vai falar, como a gente tá falando de informações enviadas pelo ambiente, no caso, o ambiente não envia informações, né? O ambiente só tá lá, mas a gente recebe. Então, como a gente tá falando de recepção de estímulos ambientais, externos, eu não vou falar sobre esses receptores nas vísceras, ok? Então, vamos falar um pouco primeiramente, sobre a sensação de tato. A gente tem a sensibilidade tátil, a sensibilidade para pressão e a sensibilidade para vibração. A sensibilidade tátil resulta da estimulação mecânica dos receptores para o tato na pele ou nos tecidos imediatamente abaixo da pele. A sensibilidade para pressão resulta geralmente da deformação dos tecidos mais profundos. E a sensibilidade para vibração vem da ocorrência de sinais repetitivos e rápidos. E aí a gente tem os receptores, né, para o tato. Tem as terminações nervosas livres, que elas estão relacionadas com a detecção de estímulos mecânicos grosseiros, né? Estímulos mais fortes, tipo assim, alguém aperta no teu braço, aquilo, ai, né? Então, geralmente vai dar uma resposta de dor. E aí a gente vai falar sobre a dor um pouco mais pra frente, né? A sensação de dor, a nocicepção. Tem os corpúsculos de Meissner, que eles são sensíveis a movimentos de objetos na superfície da pele, e a vibração de baixa frequência, e eles têm uma adaptação rápida, então eles se adaptam rapidamente ao estímulo, né? Por exemplo, eu tô aqui encostada na cadeira, ou então eu tô vestindo aqui uma blusa, uma roupa, e eu não fico sentindo o tempo todo aquela roupa, eu tô em contato com a cadeira o tempo todo, mas eu não fico o tempo todo sentindo a cadeira, porque tem uma hora que o sistema nervoso para de processar aquela informação, ele filtra, né, as informações para não sobrecarregar o seu sistema, você não ficar percebendo tudo, né, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ou simplesmente seus receptores, percebem que seu sistema nervoso, ele percebe que aquele sinal, né, ele não é nocivo. Então, ele para de receber, os receptores param de enviar, né, com tanta frequência, assim, com tanta força, com tanta intensidade, né, aquele sinal, aí você para de perceber. Né? A mesma coisa quando você se acostuma com a temperatura do ambiente. Quando você entra em contato primeiro com aquele ambiente e você sente logo, né, a temperatura, o frio, se tá frio, se tá calor, e depois rapidamente você se acostuma à temperatura daquele ambiente, né? Você para de perceber, de ficar pensando nisso. Porque o seu sistema nervoso vai filtrar essas informações, vai parar de processar, porque aquela informação não é mais importante. Ele viu que aquilo não é nocivo, que você não está em perigo, e aí ele para de receber e os receptores começam a enviar também numa menor intensidade aqueles sinais, né? De frio ou de calor. Espero que tenha dado para entender isso, ok? Discos de Merkel são receptores que detectam estímulos táteis na superfície do corpo e estão ligados à determinação da textura, né, de um objeto. Eles são de adaptação lenta. Os receptores do folículo piloso, né, localizados aí como se fosse na basezinha, na raiz do pelo, eles são estimulados pela movimentação dos pelos. E são de adaptação rápida. Os corpúsculos de Ruffini, localizados em camadas mais profundas da pele, abrangem... Deixa eu atender o interfone. Aí, os corpúsculos de Ruffini,
né, estão localizados em camadas mais profundas da pele, abrangem uma área vaga e têm adaptação lenta. E os corpúsculos de Pacini detectam vibração e pressão, abrangem uma área grande e têm adaptação rápida. Então, esses são os receptores para o tato, tá? Que vão detectar tato, pressão e vibração. São os principais, alguns são mais bem localizados, geram uma resposta mais específica, é mais localizada mesmo, que você sabe onde foi o estímulo, outros você já fica meio em dúvida, abrange uma área maior, você não sabe exatamente onde foi o estímulo. Alguns têm adaptação rápida, outros têm adaptação lenta, né? Então você para de perceber rapidamente aquele estímulo, ou então você continua percebendo por muito tempo. Como é o caso, por exemplo, das terminações nervosas livres, que vão ter uma adaptação lenta, você vai continuar percebendo aquele estímulo naquela intensidade até o sinal, tipo, parar de ser enviado, até você não ter mais contato com o estímulo mesmo, aquele estímulo mecânico grosseiro, né? Que geralmente vai provocar essa sensação de dor, tá? A gente fala um pouco melhor sobre dor na parte de nocicepção. Aí, sensações de posição. A sensação de posição ou sensação proprioceptiva vai perceber de forma consciente, né? Vai fazer a percepção consciente da orientação das diferentes partes do corpo relacionadas e perceber a variação de contração dos músculos ou a velocidade de variação da contração dos músculos. Então, as sensações proprioceptivas, a gente pode ter a sensação de posição estática ou a sensação de velocidade e de movimento. A sensação de posição estática é justamente a gente, tipo assim, eu tô com a perna levantada, e aí eu percebo que tem uma perna minha levantada, a outra tá abaixada, se meu braço tá mais pra trás, tá mais pra frente, né? Como é que eu tô posicionada no espaço. E a sensação de velocidade de movimento, por exemplo, se eu estiver correndo, se eu estiver em movimento, né? O meu corpo vai perceber a variação de contração dos meus músculos. Então, eu tô correndo, eu tô flexionando e estendendo rapidamente, né, as minhas pernas. E aí, os meus receptores proprioceptivos, eles vão perceber, né, eles vão detectar essa variação no comprimento dos músculos, né? Essa variação da contração dos músculos e a velocidade da variação. Se tá variando rápido, se tá devagar. Então, a percepção da posição depende do conhecimento dos graus de angulação de todas as articulações, em todos os planos e de sua velocidade de variação. De receptores proprioceptivos, a gente tem os receptores de posição dos fusos musculares, que vão enviar informações sobre o comprimento do músculo ou a velocidade de variação do comprimento. Por exemplo, se eu estou parada, meu músculo está num determinado comprimento que eu consigo detectar, né, por meio dos fusos musculares, né, que vão enviar essa informação do comprimento do meu músculo para o meu sistema nervoso central. Mas se eu estou em movimento, se eu estou girando aqui e tal, e aí eu estou variando, né, o comprimento do meu músculo, o fuso muscular também vai perceber isso e vai enviar essa informação para o sistema nervoso central, certo? E tem os órgãos tendinosos de Golgi, também são receptores para propriocepção, né, receptores proprioceptivos ou receptores de posição, que esses vão transmitir informações sobre a tensão do tendão ou a velocidade de alteração de tensão do músculo, certo? Então, são os principais receptores de posição que a gente tem, né? Os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi, que vão perceber aí a posição, né? Do nosso corpo, das diferentes partes do nosso corpo e a velocidade de variação da contração dos músculos e perceber essa variação também, como essa variação se dá. Pronto. Aí, as sensações de temperatura. Para a sensação de temperatura, né, a gente vai ter os receptores térmicos para o frio e para o calor, que eles sofrem adaptação, tá? Eles são de adaptação rápida. Então, é aquela coisa de você se acostumar rapidamente, né, com a temperatura do ambiente. É claro que quanto mais extrema for essa temperatura, tanto para o frio como também para o calor, mais difícil vai ser você se acostumar com aquela temperatura, tá? Mas você vai perceber, porque aquele estímulo ele vai ser mais intenso, mais forte. Então, as sensações de temperatura estão ligadas, né, à detecção da temperatura do ambiente ou da mudança de temperatura. Então, do grau de agitação ali das moléculas, né? Os nossos receptores, eles percebem isso, tá? Eles captam energia térmica e transformam em energia elétrica e tal, que vai ser enviada aí e passar pelo sistema nervoso.
E aí, os receptores térmicos para o frio e para o calor localizam-se imediatamente abaixo da pele em pontos separados, discretos. Então, é aquela informação difusa. Você não sabe exatamente onde está aquele estímulo do frio, geralmente é uma região, né? Você sente aquele frio, aquele calor em uma região mesmo, e não em um ponto específico, tá? Então, eles não são muito... Eles estão mais difusos, estão mais espalhados, abrangendo aí uma área vaga. Os receptores para o frio no corpo, eles estão em maior quantidade que os receptores para o calor, tá? E esses dois receptores, eles sofrem adaptação. A gente tem receptores para dor que detectam energia térmica, ou seja, que percebem temperaturas extremas, porque os receptores para dor, como a gente vai falar agora, eles têm um alto limiar de sensibilidade, ou seja, eu preciso de um estímulo muito forte para provocar uma alteração, uma excitação, né, daquele receptor, para aquele receptor detectar, né, captar o estímulo. Então, quanto maior o limiar de sensibilidade, menor a sensibilidade. Tudo bem? Então, o limiar de sensibilidade é o tanto que eu preciso para desencadear aquele potencial elétrico, né, no receptor, para o receptor ele perceber aquela informação e gerar um potencial que pode vir a gerar, né, o potencial de ação e papapá. Não sei se deu para entender isso, mas tipo assim, o receptor para dor, ele precisa de um estímulo forte, tá? Para ele ser estimulado, ok? Para ele captar aquela informação, para ele sentir aquela informação, né? E levar ela adiante, ok? E aí, os receptores para dor, eles têm, então, esse alto limiar de sensibilidade. Então, o mínimo de estímulo que você precisa fornecer para esse receptor, ele é mais alto. Ele é maior do que comparado com outros receptores. Então, por isso que a sensação de dor ela só vai ser desencadeada quando você tiver um estímulo forte, um estímulo grosseiro, que vai estimular esses receptores, né? E essa informação vai ser enviada ao sistema nervoso central, ok? A dor é um mecanismo protetor gerado em situações de lesão ou de potenciais lesões. Então, quando você tem um tecido lesionado, né, você sente dor. A dor é uma experiência sensorial e emocional, né, subjetiva, desagradável, associada a lesões reais ou potenciais e descrita em termos de tais lesões. Envolve o componente emocional. Se não envolver o componente emocional, não é dor, é nocicepção. Se for só a experiência sensorial da dor, sem a percepção subjetiva, sem o componente emocional envolvido, é só nocicepção. A nocicepção é como um estímulo nocivo se torna consciente, tá? Mas se você não tiver aquele processo emocional, subjetivo, não é dor, ok? É nocicepção. Então, a dor, obviamente, ela tá diretamente ligada à nocicepção, né? À captação desse estímulo que vai provocar a sensação de dor, né? Que pode provocar a sensação de dor. Mas ela só se torna, a nocicepção só se torna dor quando você experiencia aquilo emocionalmente como algo desagradável. Por exemplo, um tapa na cara, né? Geralmente é algo doloroso e, enfim, desagradável, que vai provocar uma sensação de dor, né? Só que se você tiver, por exemplo, um tapa na cara na hora de durante uma relação sexual, aquilo, para algumas pessoas, é um prazer. Algumas pessoas sentem prazer com aquele estímulo, né? Com essa ação. Então, você não vai ter a dor nesse caso, né? Se for um tapa na cara e tal, consensual, né? Que a pessoa gosta de levar o tapa na cara. Aí você não vai ter a dor. Você vai ter a nocicepção, você vai ter a ativação de receptores para dor, porque é um estímulo grosseiro, é um estímulo muito forte, que vai, né, desencadear, assim, que vai ultrapassar, né, o limiar de sensibilidade. Então, ele vai estimular aqueles receptores, vai desencadear uma resposta de nocicepção, enfim, um envio de uma informação nociceptiva, mas você não vai entender aquilo como a dor, né? Se você gostar e for consensual e tal, né? Você deixa a pessoa fazer isso em você.
E aí vai ser uma experiência agradável, né? Deu pra entender? Não sei se ficou meio confuso, mas eu espero que sim, tá? Então, o tapa na cara. Tanto pode ser uma experiência desagradável, de dor, né? Que gera aquela coisa ruim, aquele ai, não gostei, tá doendo. Como também pode ser uma experiência de prazer, né? Vai depender do contexto, né? Então, num contexto, por exemplo, sexual, consensual, né? A pessoa gosta de receber tapa na cara. Já deu pra entender, né? Eu tô repetindo porque eu quero deixar mais clara a informação. Eu acho que eu, tipo, falei de uma forma meio arrodeando, ficou um pouco... Pode ser que tenha ficado um pouco confuso, mas eu acho que deu pra entender, Então, os nossos receptores são terminações nervosas livres com alto limiar de sensibilidade. Então, vão detectar fortes estímulos. Esses estímulos podem ser mecânicos, térmicos e ou químicos, ok? Então, alto limiar de sensibilidade, então são receptores menos sensíveis, eles só vão desencadear um potencial de membrana, né? Caso aquele estímulo seja forte o suficiente para provocar isso, né? Cada receptor, né, tem o seu limiar. Quanto maior o limiar, menos sensível é o receptor. Então, mais forte você precisa aplicar um estímulo para estimular esse receptor. E é isso que ocorre com os nossos receptores, né? São receptores com alto limiar de sensibilidade. Então, vão perceber estímulos fortes, grosseiros, tá? Que podem vir a gerar, né, uma sensação de dor. Podem provocar um sentimento doloroso, né? Uma resposta dolorosa. Porque a dor é aquela experiência sensorial necessariamente subjetiva. Então, o que é dor em um contexto pode não ser em outro, o que é dor para você pode não ser dor para mim, e o contrário. Então, a dor envolve o componente emocional, né? E enquanto a nocicepção é simplesmente a percepção desse estímulo nocivo. E aí, como você percebe, aí já é outra coisa. Você percebe isso como dor, ou como prazer, ou como nada, é indiferente, tá? E aí é isso, espero que tenha dado pra entender. Fico com medo de ficar meio enfadonha, mas é porque eu também fico achando que eu não tô explicando direito, que tá ficando confuso. Espero que eu tenha conseguido deixar isso claro, ok? E aí, vamos lá, né? Sistema nervoso sensorial, um resumão de tudo, né? Você vai ter um estímulo interno, de dentro do corpo, ou externo, que vai estimular um receptor sensorial, né? Esse estímulo, ele precisa ser forte o suficiente para... e ele tem que ter um tipo específico, né? Para estimular um receptor específico. Por exemplo, a temperatura vai estimular receptores térmicos e receptores para dor, né? Mas não vai estimular, por exemplo, o meu receptor olfativo, né? O meu mecanorreceptor, perfeito, na orelha, perfeito? Então, ou então, por exemplo, a energia luminosa não vai estimular o meu quimiorreceptor das papilas gustativas, né? Então, você tem que cada receptor detecta um tipo específico de estímulo, de sinal, de energia, tá? Tem receptores para energia térmica, tem receptores para energia mecânica, tem receptores para energia luminosa, para energia química, e tem receptores que detectam mais de um. Por exemplo, os nossos receptores, né, detectam estímulos mecânicos, né? Então, um aperto estimula os nossos receptores. Uma substância química que pega aqui e começa a gerar uma queimadura e dói, estimula meus nociceptores. Uma temperatura extrema, algo quente, estimula meus nociceptores. E aí, então é isso, ok? Então, o receptor, cada tipo de receptor vai detectar um ou mais estímulos específicos, tá? Cada receptor é estimulado por um tipo de energia específica ou mais de um tipo de energia específicas, né? E aí, os receptores sensoriais são células ou estruturas e aí você tem que... cada receptor também tem um limiar de sensibilidade. Quanto menor o limiar de sensibilidade, menos forte precisa ser o estímulo
para aquele receptor ser estimulado, ele perceber, né, aquela alteração no ambiente e tal, enfim, aquele estímulo, aquele sinal, aquela energia, aquela sensação, tá? E quanto maior o limiar de sensibilidade, menos sensível o receptor é. Então, mais forte vai precisar ser o estímulo para que esse receptor gere um potencial elétrico. Então, receptores sensoriais são células ou estruturas especializadas que realizam a transdução, que é a transformação de estímulo físico-químico em potencial elétrico. Então, um estímulo sensorial, interno ou externo, né? De dentro do corpo ou de fora do corpo, do ambiente, pode, provocar uma mudança no potencial de membrana do meu receptor sensorial. Se essa mudança no potencial de membrana for forte o suficiente para desencadear uma resposta, um potencial de ação no meu neurônio seguinte, a gente vai ter, né, o estímulo gerado aí e a posterior percepção desse estímulo, né, em casos normais. E aí, então, a transformação de estímulos físicos ou químicos em potencial elétrico, que pode vir a gerar um potencial de ação, tá? Essas alterações da membrana do receptor, geradas pelo estímulo que ultrapassou o limiar de sensibilidade daquele receptor, vão fazer com que esse potencial de membrana, né, vai ser alterado, e isso vai ocorrer devido, geralmente, a abertura de canais de sódio que vão fazer a entrada que vão permitir a entrada de íon sódio na célula. Isso vai alterar o potencial elétrico daquela membrana. Isso pode fazer com que neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica, né, entre o receptor sináptico, entre o receptor sensorial e o neurônio sensitivo aferente. E aí, na fenda sináptica, você vai ter a liberação desses neurotransmissores, no caso da detecção aqui de um estímulo, liberou os neurotransmissores na fenda sináptica, né, o receptor sensorial, e aí a fibra nervosa aferente ou sensitiva vai pegar esses neurotransmissores, e isso vai gerar uma mudança no potencial de membrana desse neurônio, tá? Gerando, né, um novo sinal elétrico que vai ser conduzido pelo neurônio, tá? E que vai gerar mais potencial de ação em outros neurônios e vai, enfim, gerar isso vai promover, né, a amplificação desse sinal, vamos dizer assim, né, a continuidade. Os receptores sensoriais, células ou estruturas especializadas que fazem a transdução, podem sofrer adaptação lenta ou rápida. A adaptação lenta é quando eu diminuo a frequência quando eu tenho um estímulo que está, continuamente estimulando o receptor sensorial meu, e aí os receptores de adaptação rápida, eles podem diminuir, né, a frequência de impulso desse estímulo contínuo, tá? Aí os receptores sensoriais se comunicam com as fibras nervosas, né, dos neurônios sensoriais ou aferentes, que vão enviar essa informação para o córtex cerebral, onde a informação vai ser, assim, nobremente, né, mais complexamente processada, tá? Integrada, pode ser armazenada, papapá. Tipos de receptores sensoriais. Mecanoreceptores, tá? Detectam alterações mecânicas de fora ou de dentro do corpo. Termorreceptores detectam, né, mudanças de temperatura e, enfim, temperatura no geral, energia térmica. Nociceptores são os receptores para dor. Fotorreceptores detectam a energia luminosa dos fótons. E os quimiorreceptores estimulados por substâncias químicas, ok? Aí, após o fenômeno de transdução, você tem a transmissão do sinal elétrico, percepção desse sinal e pode haver a modulação do sinal, ok? Via sensorial e córtex somatosensorial. Terminações sensitivas aferentes, depois você tem o neurônio, aí você tem o neurônio sensorial de primeira ordem, entra no sistema nervoso central, que vai se comunicar com o neurônio sensorial de segunda ordem, o neurônio sensorial de terceira ordem, pode haver um neurônio sensorial
de quarta ordem. E aí tem as vias somatosensoriais. Tem a via da coluna dorsal leminístico medial, que a mudança de lado do estímulo vai ocorrer no tronco encefálico, tá? Fibras nervosas grossas mielinizadas com alto grau de organização espacial, transmissão rápida com fidelidade temporal e espacial. Via somatosensorial anterolateral, a mudança de lado ocorre na medula espinhal. E são fibras mielinizadas mais finas, mais difusas, né? Você não sabe exatamente aonde foi provocado aquele estímulo. Porque abrange uma região mais vaga, né? E aí a gente tem o córtex somatosensorial, né? Quando a informação finalmente chega no córtex cerebral, você tem a área somatosensorial primária, a área somatosensorial secundária. Cada partezinha da área somatosensorial vai estar relacionada a uma parte do corpo. Então, por exemplo, vai ter uma parte, uma região da área somatosensorial que vai detectar, que vai receber, né, os estímulos, as informações, enfim, sensitivas, por exemplo, da mão, né, que ocorreram na mão. E aí tem outra região que é para perceber as sensações na perna, tá? Então, a área somatosensorial, cada região da área somatosensorial percebe as sensações em uma parte específica do corpo, tá? É assim que a gente vai diferenciar se esse estímulo sensitivo, né? Essa sensação de toque, por exemplo, foi no braço, se foi na perna, se foi na barriga. E aí, obviamente, tem áreas mais sensíveis, né, do nosso corpo, que tanto tem mais receptores sensoriais, como também vão ter no córtex cerebral um espaço maior de recepção dessas sensações, tá? Então, por exemplo, a boca é extremamente sensível, né, abrange uma grande área do córtex somatosensorial. A ponta dos dedos também, tá? E, obviamente, isso tem explicações aí evolutivas, né? Finalidades adaptativas e tal. O córtex somatosensorial, ele está relacionado ao córtex motor, ele fica localizado no cérebro próximo ao córtex motor, que a gente vai falar depois sobre esse córtex motor. E, além disso, o córtex somatosensorial é uma área de integração ou associação somatosensorial, ok? Então, é onde você vai processar e integrar as informações provenientes, né, dos receptores para tato, para posição, para dor e para temperatura. E aí tem o sistema nervoso motor, né? Eu vou almoçar e aí depois eu volto para falar sobre ele. Tá, vamos fechar essa parte de sistema somatosensorial. Eu queria pelo menos citar as 4 grandes vias aferentes. Eu não sei se são as únicas, mas se não forem, são as principais, tá? Que são as seguintes: a via espinotalâmica anterior, via espinotalâmica lateral, via espinocerebelar e a via cordonal posterior. Eu não vou me aprofundar nessa parte, embora seja uma parte muito importante, por isso vale aqui a menção honrosa, mas eu não vou falar dessa parte com um nível muito grande de detalhes, porque eu mesma não sei muito sobre, e assim, realmente são muitos detalhes. Para cada sensação, né, vai ter uma ou mais vias envolvidas. Então, assim, vamos só dar um panorama geral do que são essas vias, né, e, enfim, por que elas existem, como é que acontece de uma maneira, assim, mais inespecífica, tá? Então, para isso, né, pra gente entender, vamos só fazer um resumão, relembrar todas as informações, integrar tudo. Lembra que o receptor sensorial, de novo, um receptor sensorial, ele é especializado a perceber um tipo específico de estímulo, ou mais de um tipo até, tudo bem. Por exemplo, um receptor tátil aqui da minha pele não é estimulado por energia luminosa, ok? E aí, o receptor, quando ele capta esse estímulo, né, ocorre a transdução.
a transformação do estímulo em sinal elétrico. Vimos isso, né? Que o sinal elétrico é proveniente da alteração do potencial de membrana do receptor sensorial. E aí, isso ocorre, né? Pela mudança da permeabilidade da membrana para determinados íons. Geralmente, ocorre a abertura de canais de sódio, que vai permitir a entrada de sódio na célula. E ocorre uma sucessão de eventos, acontecimentos que alteram a voltagem da membrana e que, por fim, né, fazem com que neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica, que é um espaço, né, entre uma estrutura pré-sináptica e uma estrutura pós-sináptica. Nesse caso, o receptor sensorial ele vai liberar neurotransmissores para as fibras nervosas, para uma fibra nervosa sensitiva ou aferente. E aí, essa fibra nervosa sensitiva ou aferente, né, estimulada pelo neurotransmissor, vai ser gerado nela, né, um novo sinal elétrico que vai percorrer por ela e vai ser conduzido. E o objetivo é levar essa informação até o sistema nervoso central, principalmente a nível cortical. Então, o nosso objetivo é receber um estímulo periférico, detectar, né, essa sensação e enviar ela para o córtex, principalmente cerebral, para que haja a percepção consciente dessa sensação. Porém, quando a gente envia uma informação aferente ou sensorial, né, ou sensitiva, para uma área cortical, a gente pode enviar tanto para o córtex cerebral, onde vai ocorrer o processamento, integração, percepção consciente da informação, como também a gente pode enviar essa informação para o córtex cerebelar. Então, o nosso objetivo em captar um estímulo e a fibra sensitiva enviar essa informação aferente para o nosso sistema nervoso central é que ele chegue numa área cortical. Essa área cortical pode ser o córtex cerebral, onde a percepção da sensação vai ser consciente, ou a área cortical pode ser o córtex cerebelar, onde a gente não vai ter uma percepção consciente da sensação, tipo, a gente não vai perceber sensação nenhuma, mas vai haver uma integração motora daquela informação. Então, por exemplo, sensações de propriocepção inconscientes. Eu recebo a informação da posição, a informação aferente da posição do meu corpo, do meu músculo, no cerebelo, e eu não vou perceber aquela sensação. Eu não vou pensar ativamente sobre aquilo, mas aquela informação. Então, não vai haver uma percepção sensorial, tá? Daquela informação aferente. Mas vai haver uma integração dessa informação, né? A fim de provocar uma resposta motora, uma integração motora mesmo. Por exemplo, ajuste de postura, equilíbrio. Então, essa informação, ela foi, né, dos meus músculos, né? Ela foi detectada, né, pelos meus receptores proprioceptivos e enviados até o cerebelo, até o córtex cerebelar, onde vai haver a integração motora, ok? Da informação. Mas aí você não vai ter a percepção daquela sensação, certo? Ok. E aí essa informação, ela percorre a via espinocerebelar, tá? Aí, as outras sensações que podem se tornar conscientes, né? Por exemplo, tipo, sensações que se tornam conscientes, né? Percepção de temperatura, de dor, de tato, pressão, vibração. Essas informações, até a própria percepção consciente mesmo também, elas vão ser enviadas para o córtex cerebral, onde vai haver uma percepção consciente da sensação, ok? E elas podem chegar até o córtex cerebral por diferentes vias, pela espinotalâmica anterior, pela lateral, pela cordonal posterior, enfim. Mas o objetivo é chegar no córtex cerebral, ok? Onde você vai ter a percepção consciente da sensação, já falei essa expressão 1 milhão de vezes, né? E o componente emocional. Então, por exemplo, eu não sei quais as vias envolvidas em cada sensação, tá? Porque para a sensação de propriocepção consciente é uma, aí para a sensação de pressão já é uma, é outra, ou pode ser a mesma, não sei. Mas para cada sensação você tem uma ou mais vias envolvidas, tá? Até essa informação chegar no córtex cerebral.
Mas, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, que é o único que eu sei, que é o de dor. A gente tem duas vias possíveis. No caso, existem aqueles dois tipos de dor, né? A dor, na verdade, ela pode ser classificada de várias formas. Mas uma das classificações em dor rápida e aguda e dor lenta e crônica. A dor rápida e aguda é aquela que você sente de imediato, assim, tipo uma dor empontada, sabe? E aí, essa dor, ela é transmitida até o córtex cerebral de forma muito rápida. A informação da dor, ela vai passar pelo tálamo. No tálamo, ela já se torna consciente, mas é no córtex cerebral que você vai ter a percepção emocional, né? E a interpretação a nível mais subjetivo mesmo, em relação a essa dor, ok? E aí, qual é a via envolvida na dor aguda e rápida? Você pode ter... é uma via neoespinotalâmica, em que necessariamente ocorre o cruzamento das fibras nervosas. Então, na dor aguda e rápida, o lado de processamento do seu cérebro para essa dor é o lado oposto ao que ocorreu a dor. Por exemplo, se aqui me furei aqui com a ponta desse lápis. Do lado esquerdo do meu corpo, a parte do cérebro que vai processar a dor e tornar consciente essa sensação é o lado direito, porque ocorre um cruzamento das fibras. No caso da dor lenta e crônica, né, aquela dor mais persistente que fica depois que, tipo, já saiu daqui. Eu fiz assim, eita, calma. Aí tirei, mas aí ainda assim depois fica uma sensação ruim, aquela dor lenta, persistente, enfim. Ela pode tanto ser processada do mesmo lado do seu corpo em que houve o estímulo, né, que foi provocado o estímulo, como também do outro lado, né? Então, aqui, tive a sensação de dor lenta na mão esquerda. Pode ser que essa sensação ela tenha sido processada do lado esquerdo do meu cérebro, do lado direito ou dos dois. Porque pode haver ou não um cruzamento das fibras, no caso da dor lenta e crônica, que envolve, né, as fibras desmielinizadas, as fibras do tipo C, que elas vão percorrer já uma via diferente da dor aguda e rápida, que é mais localizada, né, vamos dizer que é mais especializada, tá? E aí, por isso é chamada via paleo, no caso, a via de dor lenta e crônica, a informação ela passa pela via paleo-espinotalâmica, tá? Acho que deu pra entender, né? Deixa eu ligar a luz. Agora, o sistema nervoso motor somático, né? Ele tá ligado ao controle dos músculos estriados esqueléticos. E aí, por isso, muitas vezes a gente diz que o sistema nervoso motor somático, ele é voluntário, ele tá ligado a movimentos voluntários. Só que a gente tem que colocar um aspa nesses voluntários, né? Porque na maior parte das vezes, realmente, são movimentos controlados pelo nosso cérebro. São movimentos que a gente tem intenção de realizar, né? Esses movimentos realizados pelos músculos estriados esqueléticos. Por exemplo, se eu quiser levantar o braço para acenar para alguém, se eu quiser pular, né? Tudo isso vai envolver o movimento de músculos estriados esqueléticos de forma voluntária, né? Em que, por vontade própria, eu contraí ou relaxei esses músculos. Então, a maior parte dos movimentos realizados pelos músculos estriados esqueléticos são de ordem voluntária. Eles vêm de um comando voluntário em que houve uma intencionalidade, né? Uma vontade própria. E, enfim, tipo um envio consciente, né, do meu córtex cerebral para a ocorrência dessa função. Mas os músculos estriados esqueléticos, eles também podem agir de maneira involuntária, né? No caso de movimentos involuntários gerados por reflexos medulares, né? Alguns controlados pelo tronco encefálico, enfim. Então, o músculo estriado esquelético, ele pode realizar movimentos de ordem, de caráter, de origem voluntária ou involuntária, ok?
E aí vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso motor somático. Principalmente eu vou falar dos movimentos involuntários, porque o movimento voluntário envolve uma complexidade cortical, cerebral, assim, muito maior, que eu também não entendo direito. Então, eu vou focar nos reflexos medulares, tá? E no tronco encefálico. E aí, o córtex cerebral, depois eu vou estudar um pouco mais pra fazer outro vídeo. E aí, eu faço, tipo assim, uma parte 2, né? A finalização do sistema nervoso motor somático, com ênfase nos movimentos voluntários do músculo esquelético, né, como ocorre essa, tipo, enfim, a viagem dessa informação ao longo do sistema nervoso, ok? Então, com foco no córtex motor, tá? Mas aqui a gente vai dar um foco para a medula espinhal e para o tronco encefálico, relacionados, obviamente, né, à realização de movimentos nos músculos estriadoesqueléticos. Então, a medula espinhal é importante a gente lembrar que dela saem as raízes nervosas, né? E aí a gente tem as raízes dorsais, que vêm das fibras sensitivas ou aferentes, e na parte anterior da medula a gente tem as raízes ventrais, né? Que elas vão enviar comandos para células efetoras, tá? Então, são as fibras eferentes ou motoras. E aí, como é que ocorre um reflexo medular, né? Você vai ter a informação sensorial, né? Primeiramente, o estímulo é captado pelo receptor sensorial, a fibra sensitiva ou aferente leva essa informação até a medula espinhal, e aí essa fibra sensitiva, ela se comunica, ela pode se comunicar com o interneurônio, ou ela pode se comunicar diretamente com uma fibra motora da medula espinhal, né? E aí essa fibra motora do nervo espinhal vai efetuar vai enviar um comando para que o músculo efetue uma ação. Então, o reflexo medular, ele é aquele que é uma ação realizada pelo seu músculo sem, tipo, a sua vontade, tá? E aí ela é controlada pela medula espinhal. Então, reflexos medulares, os reflexos medulares é justamente o processamento da informação sensorial na medula, que vai enviar uma resposta diretamente aos músculos, sem passar pelo encéfalo, né, essa informação, e é uma resposta a um movimento involuntário, tá? Então, essa resposta, ela provoca um movimento que é involuntário. E, então, por exemplo, se eu pisar num prego, primeiro eu tiro o pé para depois falar ai, para depois entender que eu pisei no prego e tirei o pé do prego, tá? Porque é uma resposta, vamos dizer, automática. A área integrativa dos reflexos medulares ocorre na substância cinzenta da medula. E aí, na substância cinzenta da medula, a gente vai ter os corpos celulares dos neurônios motores que estão, né, que vão, tipo, se projetar para as fibras motores, né, anteriores. E tem também os interneurônios, né, na substância cinzenta da medula. Aí, tá. Tem os receptores sensoriais musculares, os fusos musculares no ventre do músculo, enviam informações sobre o comprimento do músculo ou a velocidade de variação do comprimento, e o órgão tendinoso de Golgi, né, nos tendões musculares, envolve informação sobre a tensão do tendão ou a velocidade de alteração da tensão do músculo. Já falamos sobre isso lá na sensação de propriocepção, quando a gente estava falando de sensações somatosensoriais, né, do sistema somatosensorial. O reflexo medular é constituído de uma integração em arco reflexo,
E aí, os tipos de reflexo medular, o mais comum, né, que a gente mais conhece, é o do estiramento muscular, ou reflexo também chamado de miotático, em que você vai ter, tipo, se o médico bate no seu joelho, assim, com o martelo, fica estimulando, involuntariamente, você acaba estendendo a sua perna. Por que, né, que isso acontece? Porque você vai estar estendendo o músculo, né? Você vai estar gerando aquele martelinho batendo ali na região do tendão, vai gerar uma percussão naquele tendão que vai rapidamente estender o músculo, e a excitação dos fusos, né, que são os receptores sensoriais musculares presentes no ventre do músculo, vão causar, vão enviar, né, uma informação através das fibras sensitivas, e na medula mesmo, ele passa essa sensação para o neurônio motor, e o neurônio motor envia uma reação a esse estímulo, tá? Promovendo a contração reflexa das fibras musculares esqueléticas grandes. Isso ocorre, por exemplo, no reflexo patelar, que é o reflexo mais simples que existe, ele é monossináptico, então só envolve o neurônio sensitivo e o neurônio motor, tá? Tem o reflexo tendinoso de Golgi, que detecta o aumento da tensão do músculo refletida no próprio tendão. Ocorre quando, por exemplo, você tá com uma coisa muito pesada na mão, e aí você não aguenta mais, assim, tipo, fica uma tensão muito grande no seu músculo, e por mecanismo de proteção, né, essa tensão é detectada pelos órgãos tendinosos de Golgi, e aí, por proteção, você acaba soltando involuntariamente, sem você querer, o objeto pesado, porque você não aguenta. Então, é para prevenir uma lesão, né? Enfim, um prejuízo no seu músculo, tá? E aí, o exemplo, né, é você deixar cair um objeto pesado. Esse reflexo tendinoso de Golgi, né, ele ocorre quando acontece, né, quando é detectado o aumento da tensão do músculo. E aí tem o reflexo flexor e o extensor cruzado. Ambos são polissinápticos. E aí é quando você tem um estímulo doloroso ativando nossos receptores, o neurônio sensorial primário entra na medula, e aí você retira o pé automaticamente. Tipo, esse neurônio sensitivo que recebeu essa informação muito forte de dor vai se comunicar com o neurônio motor na medula, né, e com interneurônios. E aí, esse neurônio motor, ele vai provocar a contração dos seus músculos flexores e vai inibir a extensão, para que você possa tirar o pé. Só que para você se manter, tipo, em equilíbrio, como o peso do corpo ele é deslocado todo para um lado, e para você não cair, aí são enviados, são estimulados, né, os neurônios da outra perna, que vão estimular a extensão da perna e inibir a contração. Então, o flexor é a perna que você pisou no prego, é a perna que você tira, né, você contrai rapidamente, e a perna que permanece no chão, lhe mantendo em pé, a que vai ocorrer, onde vai ocorrer o reflexo extensor cruzado. Então, ó, reflexo flexor. O estímulo doloroso ativa nossos receptores, o neurônio sensorial primário entra na medula, e aí vai se comunicar com interneurônios ou diretamente com o neurônio motor, para enviar para aquela perna que pisou no prego uma informação, né, o comando de retirar o pé. Então, ocorre um reflexo de retirada do pé, de afastamento, né, daquele objeto que provocou o estímulo doloroso, por meio, né, da ativação dos músculos flexores. Então, você vai contrair os flexores e vai inibir os extensores. E aí, no caso do reflexo extensor cruzado, você tem, primeiramente, né, o estímulo doloroso ativou os nossos receptores em uma perna, o neurônio sensorial primário entra na medula, vai se comunicar com os interneurônios, e aí vai se comunicar também com o neurônio motor da outra perna, da perna que não pisou no prego,
E isso vai gerar o reflexo extensor cruzado, que é você manter a outra perna estendida, o pé e a perna estendidas, para sustentar o corpo. Então, você vai contrair os extensores e inibir os flexores, ok? Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, sim, da medula espinhal dos reflexos medulares e tal, né? E do controle de movimentos de músculos extraesqueléticos por medula espinhal, é isso. Mas agora, as funções motoras do tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, né, contém núcleos motores e sensoriais que executam funções motoras e sensoriais da face e da cabeça. O tronco encefálico exerce funções especiais involuntárias, como controle da respiração, controle do sistema cardiovascular, controle parcial da função gastrointestinal. E aí, assim, não interessa pra gente esses movimentos involuntários atrelados ao sistema nervoso autônomo, né, o sistema nervoso visceral, porque a gente tá falando do sistema nervoso somático. Então, qual a importância das funções motoras do tronco encefálico para o sistema nervoso motor somático, né? Como é que o tronco encefálico participa aí dessa motricidade dos músculos extraesqueléticos. Então, o tronco encefálico também controla movimentos corporais, tá? Equilíbrio e movimentos oculares também. E aí, a função motora somática do tronco encefálico, ela vai estar atrelada ao controle do movimento corporal total e do equilíbrio por meio dos núcleos vestibulares e os núcleos reticulares. E aí, os núcleos reticulares, a gente tem os reticulares pontinos e os reticulares bulbares ou inibitórios. Os pontinos são excitatórios e os bulbares são inibitórios, feito eu tinha comentado. Esses núcleos reticulares vão sustentar o corpo contra a gravidade. E aí o retículo espinhal pontino, ele termina nos neurônios motores anteriores mediais da medula espinhal, sustentando o corpo contra a gravidade, e o bulbar vai receber aferências do trato corticoespinhal e rubroespinhal e manda sinais inibitórios para o músculo antigravitatório, né, com os músculos paravertebrais e extensores das extremidades. E aí tem os núcleos vestibulares. Na verdade, assim, as vias eferentes tem muitas, principalmente saindo do córtex cerebral. E aí a gente tem, por fim, né, o controle cortical da função motora. Como é que o córtex cerebral controla o movimento dos músculos extraesqueléticos. E aí essa parte é mais difícil, assim. Eu prefiro fazer outro vídeo depois pra falar sobre isso, tá? Eu prefiro falar nesse vídeo aqui, né, do sistema nervoso somático, focando no sistema somático sensorial, sem falar dos sentidos especiais, sem falar das sensações, né, captadas aí por sentidos especiais, relacionadas, no caso, a sentidos especiais, como visão, olfação, gustação, audição e equilíbrio. E o sistema nervoso somático, também falei da parte motora, não só da parte sensorial, mas também a parte motora, mas focando na medula espinhal e no tronco encefálico, tá? E aí, para falar de córtex, controlando aí a função motora, né, a maior parte dos nossos movimentos voluntários, eu vou falar depois, porque são muitas vias envolvidas, já são, assim, já é um processo mais complexo, e eu tenho que entender mais bem para poder trazer. Então, depois eu faço outro vídeo, né, uma outra parte sobre isso, né? Então, eu tô devendo o vídeo de sistema nervoso autônomo, né? Sistema nervoso visceral, motor, sistema nervoso autônomo. E a continuação do sistema nervoso somático, motor, falando do controle cortical, né, da motricidade. Ok? Então é isso, ficamos por aqui, e espero que tenha dado pra entender.